Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez nós estamos juntos, nessa bela manhã de segunda-feira, onde o Senhor vem nos encher o nosso coração de esperança, de paz, de alegria, de mais uma vez simplesmente, ou melhor que seja, o primeiro milagre, acordar, estar de pé, abrir os olhos, onde o Senhor vem nos encher nosso coração com toda a esperança durante esse dia, nessa belíssima palavra que o Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. E lá fala assim, a primeira multiplicação dos pães. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades a seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caiu a tarde. Agrupados em volta deles, os discípulos disseram-lhe, esse lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu, não é necessário. Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas disseram-lhe eles, nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos, disse-lhe ele. Mandou então que a multidão assentasse na relva, e tomou os 5 pães e 2 peixes, e levou os olhos aos céus e abençoou. Partindo em seguida os pães, e os deu a seus discípulos, que lhe distribuísse ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Isso é palavra de salvação mais uma vez para nós, meus irmãos. A palavra de Deus é palavras de salvação. Meus irmãos, aqui a gente consegue ver que esse evangelho é logo após a morte de João Batista. Logo após aqui fala que da morte de João Batista, que João Batista, nós sabemos que João Batista era o primo de Jesus. Um primo, uma pessoa que Jesus amava. Jesus considerava João Batista demais. E Jesus, no comecinho do capítulo 13, fala que a essa notícia Jesus afastou. Jesus partiu dali para uma barca e foi para um lugar deserto. Jesus queria ficar sozinho. Jesus queria refletir. Jesus estava em luto pelo seu parente que amava. E nós fazemos assim também. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós queremos ficar num lugar quieto, só. Nós queremos refletir aquilo, o que passou pela cabeça, o que está caindo no nosso coração de verdade, analisar, sentir, viver aquele momento de luto por aquela pessoa que perdemos. Jesus é diferente de todos. Porque o Jesus poderia muito bem ter chegado naquelas pessoas e falou, agora não tem jeito. Por esses dias, agora eu não vou atender ninguém. Por esses dias agora, meu primo acabou de morrer, como que eu vou falar com você? Não tem jeito. Irmão Jesus, olha como que Jesus, quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, porque aquele povo sabia que Jesus tinha se afastado e foram logo ao encontro dele. Foram ao encontro de Jesus, numerosa multidão. E Jesus vendo, quando ele desembarcou, viu aquela numerosa multidão, moveu-se de compaixão por ela. Olha que interessante, Jesus viu que ele tinha várias pessoas doentes, tinha várias pessoas que de fato foi atrás de comida, mas não sabia o que Jesus poderia fazer, simplesmente foi atrás dos milagres que Jesus podia fazer, porque eles tinham visto grandes coisas que Jesus já tinha feito, as grandes explicações, o grande ensinamento, as catequeses que Jesus tinha dado até aquele momento. O povo se agrupou em volta de Jesus Cristo. E Jesus, mesmo estando em luto, olhou aquele povo, moveu-se de compaixão por eles. Jesus é aquele que olha, que se inclina às misérias daquele povo e ajudava
Jesus movia-se de compaixão por eles e olhava, sentia no coração dele que tinha que fazer algo por aquele povo. E ali Jesus via que aquele povo, os seus discípulos vendo junto com Jesus que aquele povo, a hora já era avançada e era um lugar deserto e muitos estavam falecendo-se de fome por aquele lugar. E Jesus olha para os seus discípulos e fala: dá-lhe vós mesmo de comer, não manda esse povo embora não. Porque já era tarde, o lugar era deserto. E um dos seus discípulos fala para Jesus: despede esse povo. Não, dá-lhe vós mesmos de comer. Se bem que Jesus sabia que a numerosa multidão era tão grande, como queria dar de comer? Experimentando a fé dos seus discípulos. E fala-se a palavra assim: Senhor, mas nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes para saciar tal multidão, como que vamos fazer? Irmão, Jesus simplesmente pede para aquele povo que se assente à relva. A hora já era da tarde, a hora da relva. Jesus pega aqueles pães, Jesus pega aqueles peixes e eleva os olhos aos céus. Irmão, a gente consegue lembrar claramente da Eucaristia, quando os nossos sacerdotes pegam o pão e fazem aquela consagração e multiplica depois para aquele povo. E todos ficaram fartos, comeram que ficaram fartos e sobraram. A palavra fala que todos ficaram saciados e sobrou mais. Olha o que a palavra fala aqui no finalzinho. E ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Irmão, Jesus multiplica. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando Ele olha para nós e tem compaixão de nós, é multiplicado no nosso coração. As bênçãos do Senhor caem sobre nós em abundância. O que está faltando na sua vida, no seu dia de hoje, meus irmãos? Volte para mim, se você que está afastado da Eucaristia. Volte a olhar para o Senhor, volte a estar em unidade com o Senhor. Volte a viver mais uma vez esses dias agora. Se vocês têm ficado longe da Sagrada Eucaristia, Jesus quer multiplicar no seu coração graças e graças e graças. Através da Eucaristia você vai sentir o amor de Deus por você. Nós temos que estar próximo, perto de Deus, perto de Jesus Cristo. Nós temos que amá-lo. E nós só conseguimos amá-lo aquilo que nós conhecemos. Frase de Santo Agostinho. Então nós temos que aproximar de Deus, aproximar da Santa Ceia e ficar junto com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que essa palavra caia no teu coração e que essa palavra enche o teu coração de esperança de estar próximo de Jesus. Que Deus abençoe, tenha um santo abençoado dia e até a próxima.